Muito bem, nós estamos iniciando mais uma Histórias de Sucesso e hoje eu tenho a grata satisfação de receber um amigo que eu conheci não faz tanto tempo, mas um ano e pouco, mas parece que faz muitos anos que a gente se conhece, uma pessoa muito bacana, que já se adaptou ao comércio de Dracena, e nós vamos contar um pouquinho da história de Francisco Mazo, da Via Mazo, ele que tem aí uma empresa em Dracena, Adamantina e Lucélia, moda masculina para todos os gostos, e ele veio aqui bater um papo com a gente, contar como tudo começou, a história do Francisco, né, desde criança, lá de São Paulo, até chegar hoje aqui em Dracena, com todo esse sucesso aí, vestindo bem os homens de Dracena e região. Bem-vindo, Francisco. Muito obrigado, Jorge, pelo convite que foi dado para a gente fazer essa participação aqui nesse programa Histórias de Sucesso. Me sinto muito honrado e agradecido por estar fazendo parte de um quadro tão assim bonito e importante da sua grade aí de conteúdos, né? A gente veio de São Paulo, eu sou natural de São Paulo. A sua infância, você nasceu em São Paulo? Nasci na capital. E a sua infância foi tudo lá? Tudo lá. Que bairro que você morou em São Paulo? Sempre no mesmo lugar? Eu morava na Zona Sul, ali de Interlagos, próximo do autódromo. Tanto é que quando tem corrida lá, eu sempre escutava o barulho do ronco do motor dos carros de Fórmula 1. Coisa linda, bacana. Do autódromo de Interlagos. Ali eu passava, muitos anos atrás, lá para os idos de 76, 78, eu passava ali do lado de Interlagos que eu ia para Parelheiros. Isso, na região que eu morava, isso aí. Então eu vendia móveis naquela época, rapaz, eu passava por ali. Inclusive, a chácara, quando eu casei, a chácara Ilha da Madeira, fica lá em Parelheiros. Olha aí, você viu que eu conheço São Paulo. É isso aí. Então segue lá, Francisco. Então você morava perto de Interlagos. Nasci na capital, eu sou de fevereiro, 2 de fevereiro, nasci em 81, estou com 43 anos aí. Jovem, tem muita lenha para queimar ainda. Tô novinho, né? Graças a Deus. E a gente nasceu numa família que não é rica, tá? A gente tem uma condição que é uma classe média. E eu tive a oportunidade de estudar em colégios particulares, né? A gente é muito grato a Deus e aos meus pais que tiveram essa condição e foi me preparando de uma forma especial para a vida, porque a gente sabe que o estudo faz parte de toda uma cadeia que lá na frente a gente vai precisar. Imprescindível. Estudo, você garotinho, estudo é imprescindível, tá? Nem que você não vai trabalhar, não vai fazer nada na vida, mas o estudo você precisa. Se dedicar aos estudos, eu sempre procurei ser um bom aluno, sempre tive um perfil de ser muito... Nota azul sempre? Sempre. Vou até falar aqui, ó, a modéstia à parte, mas eu já tive uma situação que todas as matérias foi tudo 10 num mês lá do bimestre da escola. E até os professores me deram até uma medalha. Olha só. Eu era um bom aluno, viu? Então, a gente sabe que tudo isso, desde a nossa juventude, vai contribuir também para o futuro, vai refletir no ser humano que você vai se tornar um adulto lá. Então, eu digo para todos que estão ouvindo, assistindo, realmente dê ênfase aos estudos, porque a gente só vai dar aquilo que a gente tem. Então, se você não tiver conteúdo, não tiver um aprendizado, não tiver estudado, como é que você vai dar aquilo que você não tem, né? Então, se dedique sempre aos estudos. Eu tive essa história na escola, a gente teve boas notas, eu fui crescendo, fui desenvolvendo e chegou a fase de terminar o colegial. Eu inclusive estudei em Externato Nossa Senhora de Lourdes, que era um colégio que você ficava o período integral dentro da escola, né? Pelo nome devia ser conduzido por freiras. Tinha as freiras que ficavam participantes ali, mas na verdade eram os professores que ficavam mais o tempo conosco, mas era um colégio muito grande, muito bacana lá da região de Santo Amaro, em São Paulo. Correto. Daí eu finalizei os meus estudos ali e prestei vestibular. Aí eu passei, só que aí quando chegou nessa parte da faculdade, sou eu e mais 3 irmãos, né? Aí meu pai ele teve condições de a gente estudar até essa parte, né, do colegial, porém para a faculdade ele falou, cada um tem que seguir. Eu já trabalhava, já estava trabalhando, né? E eu falei assim, mas aí para eu pagar a faculdade eu não vou conseguir ainda. Passei e não consegui. Aí foi quando me foi apresentado o comércio.
Aqui. Foi assim que eu entrei no comércio. Mas assim, só para a gente concluir a parte de infância, lá em São Paulo, não sei, porque aqui no interior era assim, hoje não é mais. Hoje a garotadinha é só no celular e no Zap, né? Certo. Mas antigamente, até aí na faixa de 12, 15 anos, de 14 para menos, vamos dizer, eram brincadeiras de rua antigamente. Hoje olha, não, mas sim. antigamente era brincadeira de rua. Brinquei de taco na rua, eu brinquei, jogava bola na rua. Bestia. A gente brincava muito, esconde-esconde. Hoje então a gente vê a juventude e não tem mais isso. Mesmo lá em São Paulo, capital, a gente brincava assim. O seu passado não é tão distante, porque você é jovem ainda, mas hoje também São Paulo não dá essa condição mais. Né? Não. O interior ainda dá essa condição, apesar que a molecada, a garotadinha de hoje não usa mais. Não. E eu admiro muito, por exemplo, vamos pegar um exemplo, esses dias teve um campeonato de pipa. Olha aí. Né? Coisa que você não vê mais, você vê esporadicamente um garoto aqui, outro lá soltando pipa. Esse dia teve um campeonato. E os pais prestigiando, que o pai, né, vai lá para ver se tira o filho um pouquinho do foco. Sim. Eu não sei, cada tempo é um tempo, né? Nós hoje estamos na era da informática, né, do digital, mas a nossa juventude, a minha particularmente, que foi dessa forma mais ou menos da sua, era uma juventude talvez mais sadia, mais gostosa de que né? A gente percebe que o passado, as crianças elas interagiam um pouco mais, elas tinham mais relacionamento entre elas, né? Eu, por exemplo, tive uma gama de amigos grandes na rua, a gente brincava, a fase depois do videogame, juntava 10 meninos lá na casa de um que tinha um Mega Drive, jogava videogame, fazia campeonato, super trunfo, a gente fazia campeonato no ônibus que ia para a escola, e fazia mesmo até valendo prêmios, então, quer dizer, a tecnologia ela veio para aliar muitas coisas, mas tem que tomar um cuidado sério, que nem você falou, porque pode deixar uma criança ou um jovem muito introspectivo, com pouco relacionamento com as pessoas. E a verdade é que a gente está ouvindo falar muito da inteligência artificial, toda essa revolução tecnológica, mas o ser humano, a humanidade não pode ser esquecida jamais, jamais. Tinha o esquema lá também dos pais, né, pais, mães ali, se juntarem na frente da casa de um banquinho ali na frente da casa, sentar ali enquanto os filhos brincavam. Em São Paulo, mesmo em São Paulo, capital, nessa minha idade, tinha condições de fazer isso. Hoje impossível, Hoje não né? tem. Hoje, na verdade, para você estar seguro, tem que estar dentro de condomínio fechado, essas coisas. Não tem mais essa... No interior tem. Por isso até que eu projetei minha vida para vir para o interior. Correto. Foi uma das razões de eu vir para cá, porque eu queria que a minha filha crescesse nessa mesmo perfil de infância que eu cresci. E isso é um privilégio do interior, e principalmente a Alta Paulista aqui, que a gente percebe que é um nível de segurança europeu, né? Segundo os policiais, a gente sempre participa de eventos da polícia aí, é uma das regiões mais seguras do estado. Isso mesmo. É um exemplo mesmo. Tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar sempre batem nessa tecla aí e mostram números que realmente a nossa região aqui é bastante segura. Nós estamos bem protegidos, graças a Deus. E você falou, vou voltar um pouquinho, e me veio agora em mente, que eu sempre tive uma mente empreendedora, sabia, Zanoni? Porque eu lembrei agora que eu com 11 anos, eu fazia? Eu sei desenhar um pouco, né? E aí eu fazia desenhos na folha de sulfite, e aí eu vendia esses desenhos. Olha só! Vendia para os amigos. O que você desenhava? Eu desenhava o Sonic, eu desenhava o símbolo dos times de São Paulo, Palmeiras, Corinthians. Eu desenhava personagens, na época, minha infância, Cavaleiros do Zodíaco. Então, eu desenhava esses personagens e aí eu vendia. Você já era um artista. Já era, então. Olha que interessante. Aí, se era preto e branco, era um valor. Se fosse pintado, era outro, né? Olha então, só. Cheguei a fazer um pôster, logo que lançaram aquele filme do Jurassic Park. Sim. Eu fiz um pôster pro Luiz, eu lembro até hoje, convidei ele pro meu casamento. Fiz um pôster grande, assim, para ele colocar no quarto do símbolo do Jurassic Park. Pintei todo no guache. Coisa linda. Acho que foi R$10 que eu cobrei dele. Olha só. Então eu tive sempre essa mente empreendedora de criatividade, né? De querer um dia ter algo que a gente falasse assim, poxa, isso aqui é criação nossa, que nem surgiu a Via Maso há anos atrás, né? Tá, então você foi pro comércio quando seu pai falou agora cada um vai se bancar. Isso. Então, aí eu prestei vestibular, prestei vestibular para Direito,
Passei, porém não consegui ter os recursos necessários para ingressar na faculdade. Eu falei, bom, a minha irmã é mais velha, eu sou o segundo filho, né? Minha irmã já estava inserida no comércio. Ela foi trabalhar no Shopping Interlagos e aí ela falou para mim assim, olha, o comércio ele não é a faculdade, porém ele vai dar condições de repente você fazer a faculdade. E eu falei, então eu vou deixar uns currículos. Aí deixei currículo na Associação dos Lojistas do Shopping Eldorado e acabou que isso foi no ano 2000. A Zelo, Cama, Mesa e Banho, ela me chamou para estar trabalhando lá. Ela olhou meu currículo e eu já estava fazendo uma entrevista para a Ópera Rock, que era de vestuário. E eu lembro como hoje, Zanoni, eu falei assim, já estava com a proposta da Ópera Rock na minha mão, já tinha passado em 2 fases e eu ia para a fase de fazer só o exame admissional para começar. A Zelo me ligou e aí eu falei assim, olha, mas eu já estou praticamente empregado, eu vou estar fazendo exame admissional e vou estar iniciando no trabalho provavelmente já na próxima semana. Ela falou, meu primeiro emprego esse, viu? Aí eu falei, eu vou, então, ela falou, faz o seguinte, antes de você ir lá, seu exame admissional, você falou que vai ser à tarde, vem aqui de manhã conversar comigo. Daí eu fui até lá no centro da cidade, que é a matriz da Zelo lá, conversei com a Vera. Aí a Vera me falou, olha, Francisco, o salário que a gente tem para te oferecer aqui é menor do que você vai ganhar lá. Que eu expliquei para ela, falei as condições que eu ia ter no Shopping Interlagos, inclusive, ia ser a Ópera Rock do Shopping Interlagos. Aí ela falou, a gente vai abrir essa loja do Shopping Eldorado, inclusive nós estamos formando o quadro e queremos pessoas que tenham o seu perfil, porque ela era uma psicóloga e ela percebeu. A essa altura eu tinha 18 anos, né? E ela percebeu que eu tinha um perfil para crescer dentro da empresa. E né? lá você já mostrou os desenhos que você fazia? Não, aí não. Isso aí já tinha ficado atrás, já, né? Mas já tinha o dom, né? Se precisasse buscar lá, você já sabia. Já fazia alguma coisa. Eu cheguei, como eu desenhava, eu cheguei a fazer até cartaz para supermercado, esses ofertas e tal. Cheguei a trabalhar também, sempre fui fuçado, sabe? Legal. Sempre fui mexer o caldo, né? E cheguei uns mercadinhos que tinha perto lá da minha casa, na Zona Sul de São Paulo. Aí a gente fazia tipo esses cartazes que coloca no hortifruti, no açougue, né? Então eu desenhava para eles. Aí voltando na Zelo, eu falei para ela, olha, mas aqui eu vou estar ganhando menos do que lá. Aí ela falou, mas a gente está com um plano de expansão, a gente vai ampliar a empresa, vai crescer e nós vamos precisar de pessoas para estarem à frente dessas novas lojas que a gente vai estar abrindo. Então, a previsão de 2 para 3 anos é a gente abrir mais de 10 lojas. Então, haverá oportunidades. Isso aí foi um fator determinante. Eu falei, olha, então eu vou deixar lá a outra empresa e eu vou trabalhar aqui. Aí, meu primeiro emprego eu iniciei em março de 2000. Foi quando eu entrei na Zelo, Cama, Mesa e Banho. Eu entrei de ajudante geral. E aí lá eu fiquei 4 anos e meio. Eu iniciei porque eu entrei para o comércio e eu me apaixonei. Eu amei. Você acredita que aí eu nem quis mais ir fazer faculdade? Porque é interessante que a questão do comércio, ou você ama ou você não é do comércio. Eu mais ou menos digo assim, isso que você falou de amor, tudo que você faz com amor, tudo, dá resultado. Isso aí é ponto passivo, não adianta que alguém discutir, que eu provo que se você fizer com amor, com carinho, dedicação, honestidade, verdade. Você está sossegado para sempre no que você escolheu. É verdade. Às vezes a pessoa vive anos numa profissão e infeliz, porque ela não está fazendo, às vezes está até ganhando bem, mas ela não está realizada. Fazendo o que ela gosta. Né? Não está realizada. A gente, às vezes, até faço entrevista com algumas pessoas e eu pergunto qual é o seu sonho, né? E se é algo que vai totalmente contrário à parte do comércio, eu nem atrapalho a vida da pessoa. Aí eu já deixo o currículo dela de lado e até oriento. Falo assim, vai em busca do seu sonho. Você tem que deixar o seu currículo. Se você quer ser uma enfermeira, alguma coisa, você tem que procurar ir para uma área, arrumar um emprego na farmácia, porque você já vai ter o contato com os medicamentos,
Você tem que já começar a investir na área que você quer. Eu tenho o sonho de ter um pet shop, né? Então, você tem que arrumar um emprego numa veterinária, né? E aí sim, você vai estar já colocando energia e força para você realizar o seu sonho e você ser feliz, né? E já aprender também. Isso. Então, me apaixonei pelo comércio e no primeiro ano ainda de zelo, eu ainda cheguei a prestar vestibular. Era tecidos também, só que é na parte de cama, mesa e banho. É o tecido, só que em outro formato. Tá, você trabalhava com vendas? Com vendas. Você chegava a bater tesourinha e cortar assim? Não, aí não chegou. Essa parte que nem era... final do pai era craque aqui nisso aí. Isso, batia ali tesourinha. A minha fase eu já peguei só já montado, já pronto na embalagem, já os tecidos já no formato do lençol, do edredom, do jogo de cama, né? Já estava mais pronto. Gostava muito de trabalhar, até eu, no primeiro ano ainda prestei vestibular, aí eu passei de novo, mas aí veio essa questão de eu falar assim, poxa, eu acho que eu vou me dedicar no comércio porque eu vejo que eu nasci para isso. E eu falei, não vou mesmo, aí não falo para você, não faça faculdade. O meu caso foi específico. Eu não fiz faculdade, porém eu fiz muitos treinamentos, muitos cursos paralelos ao pós. Eu sempre estudo, eu sempre procuro me aperfeiçoar em diversas áreas, na parte de atendimento, na parte de moda, na parte de o comércio em si, administração. Então, todas essas partes eu sempre me aperfeiçoo. Porque hoje existem muitos cursos técnicos, né? Não necessariamente só a faculdade, mas também esses cursos profissionalizantes que dão um complemento. O Sebrae é excelente, tem muita coisa que eu participo junto com meu sócio. Inclusive, eu vou deixar um abraço aqui pro Gessé, que é o meu sócio, é o meu cunhado. Ele fica na loja de posso deixar um abraço para ele. Eu já tive a oportunidade de conhecer o Gessé, um cara bacana. Gessé, nosso abraço a você, toda a sua família, que eu também tive a oportunidade de conhecer a família do Gessé, né, na inauguração da loja aqui na Sena, que foi um momento família que vocês tiveram, além dos convidados. Né? Muito bacana. Especial. O Gessé, ele já se formou. Eu lembrei do Gessé porque o Gessé ele é formado em engenheiro civil. Ele fez faculdade de engenharia e a faculdade de engenharia proporcionou a condição de ele entrar em sociedade comigo. Então, tudo tem um caminho. Sim, tudo, na verdade, nada é por acaso. Nada é por acaso. Foi a questão de ele ter as condições de poder ir construindo esse caminho para vir ser sócio conosco. Então, nada nunca é perdido. Se você for fazer faculdade, faça faculdade. De repente, eu não vou fazer faculdade, mas eu vou fazer um curso, vou me especializar em alguma coisa técnica, faça também. Porque é o que o Jorge falou. Quando a gente faz com amor, quando a gente, por exemplo, deposita todo o nosso empenho, a nossa garra, o nosso foco naquilo que a gente ama, vai dar resultado, vai ser sucesso. E eu me vi trabalhando na Zelo, me dedicando lá, eu recebi promoções, lá eu cresci de ajudante geral, eu me tornei vendedor, de vendedor me tornei auxiliar de gerente, e de auxiliar de gerente me tornei subgerente. Aí eu trabalhei no Shopping Eldorado, trabalhei no Osasco Plaza e trabalhei no Shopping Morumbi. E tive alguma passagem pelo Shopping Pátio Paulista. A minha vida sempre foi shopping. Passado aí eu saí da Zelo e foi quando eu me casei. Eu conheci a Paula, minha esposa, na Zelo. Então eu trabalhava também. Olha, sou eternamente... Tem muitas histórias, né? Então você tem que ser muito grato a Zelo. Muito, né? Eu sou eternamente grato a Zelo porque foi lá que eu conheci a minha esposa. E a gente se conheceu em 2001. A Paula eu entrei em 2000 para trabalhar na Zelo. Em 2001, a Paula foi trabalhar na Zelo pelo mês banho do Shopping Eldorado. E olha que coisa interessante, eu vou dar agora uma palhinha de como é que eu conheci a minha esposa. Que bacana. Falava assim, quem vai ser a pessoa que eu vou dividir a minha vida, né? Quem eu vou compartilhar toda a minha história? Porque a gente sabe que depois de Deus, uma das decisões da nossa vida é o casamento. Né? A gente vai compartilhar a nossa vida, as nossas lutas, as nossas vitórias com uma pessoa ao nosso lado. E eu sempre ficava assim, eu sempre fiquei em paz, mas sempre com o objetivo que tinha uma listinha dos requisitos a serem preenchidos, né? E eu falei assim, vou aguardar. A Paula, ela ia trabalhar na Zelo do shopping Ibirapuera. A Vera fez a entrevista com ela e falou, Paula, você vai trabalhar na loja do shopping Ibirapuera.
Quando foi na véspera dela iniciar o trabalho, ela passou em toda a seleção, e quando chegou o dia, a véspera, a Vera ligou para ela e falou: Paula, você mora em Osasco, ao invés de você ir trabalhar no Shopping Ibirapuera, você pode trabalhar na Zelo do Shopping Eldorado? E eu tava lá no Shopping Eldorado. Eu tava lá no Shopping Eldorado. Olha como é que são os caminhos que são tomados, né? Aí a Paula falou: pra então mim, você não a conhecia, não. Então, a Deus, ele prepara o encontro, né? Interessante. Aí a Paula falou: pra mim vai ser até melhor, porque eu moro em Osasco, pego o trem, já desço ali na Hebraica Rebouças, já entro pro shopping. Pra mim vai ser ótimo. Aí ela: então tá. Então amanhã, ao invés de você ir para o Ibirapuera, você vai trabalhar na loja do Shopping Eldorado. Então lá você vai estar falando com o Flávio, que é o gerente da loja. Nessa época eu estava sendo preparado para virar um auxiliar de gerente. Já tinha de ajudante geral, já tinha virado vendedor e estava sendo preparado para me tornar um auxiliar de gerente. A Paula chegou, o Flávio pegou e falou para eu apresentar a loja todinha para Paula. Foi amor à primeira vista? Foi amor à primeira vista. Legal. Porque quando eu Para você que não acredita em amor à primeira vista, tá aí a prova. Pois é, foi amor à primeira vista. Porque quando eu a vi, eu falei assim: olha, a minha esposa é bonita, modéstia à parte, ela é bonita. E aí eu falei assim: olha só, ela tem o perfil do que eu imaginava, né? Um dos requisitos que eu tinha era que tivesse olhos claros, e a minha esposa tem olho verde. Eu disse: gente, eu, né? E aí eu mostrei a loja toda. Mostrei, apresentei onde ficava a parte dos edredons, dos travesseiros, jogo de cama e tal, e depois apresentar a parte do estoque e tal. Aí finalizou, para ela saber onde estavam as mercadorias. O Flávio, o meu gerente, falou: ô Francisco, você não acha que a Paula preenche os requisitos? Porque vocês parece que tem uma química. Isso com 2, 3 semanas que a gente estava. A Zelo, ela permitia, por exemplo, ter namorados ou casados trabalhando na mesma loja. Ela não tinha essa proibição. Só não podia ser dentro da loja. Dentro da loja era profissional. Quando saía, normal. E aí, o que aconteceu? O Flávio começou a escalar a parte do almoço, começou a colocar o almoço para ser eu e a Paula juntos. Ela vai almoçar, vou escalar o almoço aqui, vai o Francisco e a Paula. E aí, nessa daí, eu e a Paula começamos a conversar mais, e aí percebemos que um ligava no outro, tinha os mesmos ideais, os mesmos objetivos, tinha a mesma filosofia de vida, né? E eu sei que nessa daí, antes dela fazer 3 meses, eu pedi ela em namoro. Eu peguei no dia... Ela entrou em abril de 2001 na Zelo, para trabalhar, e em junho, no dia 12 de junho, eu mandei uma rosa para ela, uma rosa colombiana, e aí a menina me entregou, aí ela, com um cartãozinho, aí ela leu assim, ela falou: ué, eu não tenho namorado, como eu recebi uma rosa, né? E aí acabou que a Paula foi lá, eu tava no estoque nesse dia, aí foi lá no estoque e falou: que história é essa aí que você me mandou? Eu falei: eu não posso mandar uma rosa para uma amiga? Aí ela: não sei não, hein? Eu sei que aí dia 26 de junho a gente começou a namorar. A gente iniciou o namoro. Eu não deixei nem ela passar da experiência. Vai que ela não passava da experiência e eu perdi ela de vista. Eu pedi ela em namoro. 14 dias depois que eu dei a rosa pra ela, aí eu pedi ela em namoro, fui até Osasco, conversei com os pais dela, né, que tinham boas intenções. Gustavo, você que é garoto, antigamente era assim, né? Você começava a namorar, o primeiro passo para você garantir o namoro era pedir para os pais. Pedir para os pais, ó. Segue exemplo, viu? Isso aí faz uma média boa com o sogro e a sogra. Tanto é que meu sogro e minha sogra, graças a Deus, tem um ótimo relacionamento com eles e me amam de paixão também. E aí a gente começou a namorar, veio o noivado e casamento. Entre namoro, noivado e casamento deu 3 anos e 3 meses. Quando a gente casou, aí eu fiquei 4 anos e meio na Zelo. Eu casei em setembro de 2004 e aí eu saí da Zelo em dezembro de 2004. Que aí eu tentei empreender uma primeira vez. Você sabia, Jorge? Tentei empreender uma primeira vez. Eu tentei abrir uma videolocadora. Uma videolocadora que era focada na parte evangélica. Do lado de uma grande igreja que tinha em São Paulo. Eu falei: aqui eu tenho bastante público-alvo, bastante cliente. Só que aí não deu certo. E graças a Deus que não deu certo, porque senão meu prejuízo tinha sido até maior.
Porque olha só hoje, né? Quem vai não existe mais videolocadora. Não, hoje né? Então, Deus sabe de todas as coisas. Você assiste o filme que você quer. Então, Deus sabe de todas as coisas, porque se aquilo tivesse dado aquela engrenada boa, aí eu teria comprado mais vídeos, VHS e DVD estava na época, né? Em 2005 que eu tentei abrir essa videolocadora. E aí, eu teria dado certo, aí estaria comprando mais, eu cheguei a pensar em vender meu carro e comprar mais coisas, só que aí eu percebi que era bem lento o processo de maturar isso. E aí eu preferi fechar e voltar para o shopping. Graças a Deus que eu tive essa inspiração de fechar. Com 3 meses eu fechei ela, porque eu percebi que ia demorar muito tempo para eu ter retorno. E eu tinha acabado de casar, eu falei, não posso me aventurar assim. Aí eu voltei para o shopping. Aí foi quando eu tive o primeiro contato com a moda masculina, que eu entrei na Colombo, aquela marca centenária, Essa né? é famosa, né? Famosa. Aprendi muita coisa. Na Zelo aprendi muita coisa, participava de muitos treinamentos, muitos cursos que davam. Aí na Colombo eu entrei, trabalhei por 1 ano e meio na Colombo, no Shopping Ibirapuera. Entrei lá como vendedor e cheguei a virar VR para subgerente. Sempre eu procurei ser bem empenhado em todas as empresas que eu trabalhei, porque é isso que faz a diferença no campo profissional, né? A gente se doar, fazer mais do que lhe é pedido, ter esse empenho, sempre vai te colocar à frente dos demais, né? Você palpa toda a obra, como diz assim o ditado, né? Exato. Aí eu falei para o meu supervisor da Colombo, quando eu fui me desligar, falei, olha, João, eu agradeço muito ter feito essa passagem pela Colombo, porque me preparou para eu ir para uma outra marca grande, que é a Brooksfield. Que aí eu peguei e saí, parei de trabalhar na sexta-feira na Colombo e já iniciei na segunda-feira na Brooksfield. Eu aprendi uma base enorme na Colombo sobre alfaiataria, e continuei me aprimorando, e aí aprendi muito mais, que aí eu fiquei 12 anos na Brooksfield. 12 anos a gente trabalhou na Brooks. Na Brooks eu entrei como vendedor, depois de 4 anos e meio eu fui promovido para subgerente, depois, aí com 6 meses já fui promovido para gerente, aí fiquei um tempo como gerente, rodei várias Brooksfield em São Paulo, até que eu fui depois promovido para supervisor. Vim aqui para o interior, que aí meu sogro e minha sogra é daqui de Lucélia, por isso que eu vim para cá, né, para essa região. Eu, por ano, vinha 2, 3 vezes por ano para cá, passear, visitar o sogro e a sogra. Até então você conhecia o interior ou não? Depois que você Esse lado daqui não conhecia. O máximo do interior que eu tinha ido é até Itatiba, que meu tio mora lá. A minha família todinha é de São Paulo, capital. Eu não tinha nenhum familiar aqui para o interior. Porque aí meu sogro e minha sogra saiu de Osasco e veio morar em Lucélia. Por causa de uns parentes, uma irmã da minha sogra que veio para Lucélia. Eles vieram visitar. Essa região aqui, quem bebe da água gosta. E muda. E muda para cá. Que vai embora daqui, mas volta. Então, eles vieram visitar a irmã da minha sogra e acabou que meu sogro gostou de Lucélia. E aí decidiu vender a casa em Osasco e mudar para Lucélia. Então, por ele ter vindo para cá, a gente começou a ter o contato de vir várias vezes por ano para essa região. Eu trabalhei por 12 anos na Brooksfield e o último período eu fiquei como supervisor. Aí eu ficava supervisionando as lojas de Rio Preto, Maringá e Londrina e Prudente. Fiquei instalado em Lucélia e ficava viajando. Aí foi quando eu peguei e percebi que tinha um chamado para mim, para eu me instalar em Lucélia e iniciar um trabalho. Então, só para a gente entender, né, para os nossos amigos que estão nos vendo, você então já estava morando em Lucélia quando você fazia essas lojas na região? Já estava morando em Lucélia. Eu me instalei em novembro de 2016, eu vim para Lucélia. E aí gostou de Lucélia também? Gostei. Então, quando eu estava em São Paulo... E aí a esposa, né, com os pais de perto, falou, agora a moral está 101% garantida. Eu projetei vir morar em Lucélia quando a minha filhinha nasceu em 2012, que eu tenho uma filhinha, e aí ela nasceu em 2012, a Letícia, e aí eu comecei a projetar a vida para vir para cá, para ela crescer numa infância mais semelhante à que eu cresci. Ter mais segurança, questão de ter toda essa parte
liberdade. de liberdade que o interior proporciona. Então, aí em 2012 a Letícia nasceu, em 2013 eu comprei uma casa inacabada em Lucélia, e aí comecei a mexer nela na Copa do Mundo de 2014, que teve no Brasil. Ela terminou de ficar pronta em 2016, e aí foi quando eu peguei e me mudei para Brookfield daqui do interior. Aí eu fiquei viajando. Aí eu ficava concentrado em Rio Preto, e de 2 em 2 semanas eu descia para Lucélia. Ficava em Rio Preto, e minha esposa indo e vindo comigo, porque a Letícia ainda não estudava, ainda era pequenininha, né? Então dava para fazer esse trâmite. A gente ficava num apartamento lá em Rio Preto. E em 2018 foi quando eu decidi me instalar em Lucélia mesmo. Aí eu fiquei em Lucélia, que aí surgiu mais lojas para eu cuidar, que aí foi as de Maringá, Londrina e Prudente. Então aí a gente se viu o quê? De ficar instalado em Lucélia, aí a Letícia já estava na escola, então aí ficou na escola de Lucélia, e aí ficava uma semana eu subia para Rio Preto, outra semana eu descia para fazer as lojas de Maringá, Londrina e Prudente. O que acontece? Eu vim para o interior para ter mais tempo para a família e para as coisas de Deus, e estava acontecendo o contrário. Estava ferindo meus princípios, estava indo numa contramão. Então, às vezes, tem uma hora que a gente tem que parar e analisar e falar, poxa, será que eu estou indo pelo caminho que eu realmente estava planejando ir? E eu vi que não. E eu estava, na verdade, tendo que ficar a semana inteira em hotel e não conseguia ter essa presença. Ficava a semana inteira, só vinha no sábado, na tarde de sábado para o domingo, só ficava domingo indo sério. Aí eu falei assim, Deus falou muito forte comigo e falou, tem uma missão para você aqui. E aí eu pedi minhas contas na Brookfield, me instalei em Lucélia sem saber que ia abrir loja. Sem saber que ia abrir loja. Deixei currículos em algumas lojas de Lucélia, de Adamantina, até de Oswaldo Cruz deixei, e ninguém me chamava. E até eu falei assim, poxa vida, eu tenho toda essa bagagem, né, profissional. E que você era um tá funcionário caro. Você olhava e falava, você não conseguia pagar esse moço, mas eu precisava trabalhar, né, para sustentar minha casa. E aí eu falei assim, poxa vida, o que está acontecendo? Aí eu lembro como hoje, Jorge, minha esposa e minha filha estavam tomando banho. Eu entrei no lavabo de casa e aí eu dobrei meus joelhos e orei a Deus e eu falei, Senhor, mostra para mim onde está o meu problema, onde é o meu erro, porque se essas portas não estão se abrindo, é porque tem alguma coisa em mim que o Senhor está querendo mostrar. E na verdade não era isso. Hoje eu entendo que na verdade Deus ele fechou todas aquelas portas para me forçar a abrir a loja Via Maso. Porque eu já tinha tido essa experiência de abrir um negócio e tive que fechar. E você tinha E aí eu fiquei meio receoso naquela. Mas um segredo forte é isso, ó, que até vale a pena dar essa dica. Eu sei que está acompanhando até agora, presta atenção nessa dica. Tá meio longo, mas acho que tá gostoso. A gente tá conversando, é uma história, né? De vida. Ó, isso faz toda a diferença. Por que não deu certo a videolocadora, eu ter aberto a videolocadora evangélica e não deu certo? Porque eu nunca tinha trabalhado nessa área. Então eu não sabia quais eram as vitórias, quais eram as coisas certeiras dessa área, e também não sabia quais eram os problemas, a dificuldade que tinha nessa área. Não dominava o ramo. Eu não tinha tido contato. Então, nessa daí, a hora que você se depara com as situações adversas, porque todo ramo vai ter. O médico vai ter, o jornalismo vai ter, sim, o advogado vai ter. Então, se você não teve a experiência, para isso que você, quando faz a faculdade, tem o estágio, né? Para você ter o contato, a experiência. Se você não teve a experiência na área, eu nunca cozinhei, nunca trabalhei com restaurante. Se eu abrir um restaurante, não vai dar certo, por mais que seja uma ótima ideia, mas eu não sei quanto de comida eu tenho que fazer, quanto que é o percentual que pode estragar, que eu tenho que cobrar mais, eu não tenho experiência nisso. Então, assim, é muito raro isso dar certo. Por quê? Porque eu não vivenciei. Então, o fato de eu não ter dado certo com a questão da videolocadora, é porque eu nunca tinha trabalhado nessa área. Era uma ótima ideia, porém, pela minha falta de experiência, não deu certo. Já agora, com a moda masculina, quando eu iniciei o trabalho da Via Maso, eu já trabalhei, já estava há 14 anos na área, fora os 5 anos de comércio na área de tecidos que eu trabalhei na Zelo. Então, eu tinha uma outra bagagem, uma outra experiência, para poder ingressar no mercado da parte da moda masculina. Então fica essa dica, porque sim, é valiosa. Tem intenção em empreender? Empreenda na área que você conhece, a área que você já está familiarizado, que você tem essa predisposição.
porque vai ter as rosas, mas tem os espinhos também. Sim, então aí a hora dos espinhos você vai ter que saber. Se você já vivenciou isso, você vai saber como resolver. Tá? Aí eu dobrei meus joelhos no lavabo e chorei. Chorei nesse dia. E Deus, é interessante como é nesses momentos que Deus fala face a face conosco. E a hora que eu levantei, sabe o que veio? Faça o que você já sabe fazer. Faça o que você já sabe fazer. E aí eu falei, moda masculina. Aí eu falei, vou iniciar o trabalho. Aí comecei, comprei um primeiro estoque. Eu já tinha um contato de alguns fornecedores, né, que a gente trabalhou bastante tempo na Brooksfield, né, nessas outras empresas. E eu já usava, hoje a gente é parceiro da Rafi, eu já usava a Rafi quando eu trabalhava lá, então eu já via como era uma camisa boa. A melhor camisa que fica em mim é a Rafi. Ela vestiu sob medida para o Zanoni, viu? Ela é impressionante, boa. É boa, de ótimo tecido, boa de passar do dia, uma camisa top mesmo. A Rafi é desde 1962. E eu já usava a Rafi lá quando eu trabalhava nessas outras lojas. E até lá eu falava assim, se um dia eu tiver uma loja, eu vou vender Rafi. E aí, você vê como é que é? Hoje a gente conseguiu entrar em contato com eles, e aí um representante veio nos atender, e aí eu iniciei esse trabalho junto com a Rafi. As gravatas que eu já usava, eu já comprava, então eu já tinha uma experiência também, iniciei com um pequeno estoque e não com loja física. Inicialmente eu comecei visitando alguns bancos, escritórios de contabilidade, igrejas para atender pastores que usam social, e eu iniciei desse jeito a loja. Eu colocava no carro, isso foi em julho de 2018. É o tal do famoso mascate. Seria mais ou menos isso? Isso mesmo. Em abril de 2018 eu saí da Brooksfield, em julho de 2018 eu fui comprar o primeiro estoque e iniciei esse trabalho dessa maneira. Eu peguei e fiz o quê? Um mapeamento e algumas cidades. Eu cheguei a vender, vim aqui em Dracena, vendi aqui em Dracena desse jeito. Vendi uma parte de uniforme para um depósito de gás, eu vendi para uma igreja, para o pastor e os obreiros, eu atendi em Parapuã, atendi em Adamantina, Lucélia e Oswaldo Cruz. Só que aí eu tive que fazer uma estratégia de que eu percebi que eu estava gastando muito combustível e não estava dando aquele retorno, né? Então eu falei, não, assim, quando eles me chamarem eu vou atender esses clientes que eu já fiz, porém eu vou me instalar em Lucélia e vou iniciar o trabalho. Aí foi quando a gente começou o trabalho. Eu sou de São Paulo, então na minha casa eu construí um quarto de hóspedes. Eu olhei para aquele quarto de hóspedes e aí eu falei, tinha uma entrada lateral assim que dava na janela dele. Eu falei, vou tirar essa janela, pôr uma porta de vidro e começar a atender os clientes, vou fazer um ateliê aqui. Começar essa parte da alfaiataria aqui em casa. Peguei, tirei a janela, coloquei a porta de vidro blindex e você acredita que aí em setembro de 2018 eu comecei a atender os clientes ali. E atendi uns 10, 12 clientes. E aí os clientes falam assim, Francisco, você está escondido aqui, você precisa ir para a avenida. Você tem que ir para a avenida de Lucélia, porque aqui o pessoal não vai te encontrar, aqui vai demorar muito para você falar. E aí eu comecei a ouvir isso, aí surgiu um salãozinho pequenininho, que era 1,80 m de frente por uns 4 metros de fundo. Mas já estava na avenida. Já estava na avenida, em frente ao supermercado Lisboa lá. Aí vendiam Lisboa, vendia cigarro lá, o pessoal da Lisboa. Então, isso aí. Aí iniciei a loja em frente a esse supermercado lá em Lucélia, na física, que aí foi quando o Gessé entrou de sociedade comigo, que eu falei, Gessé cresceu em Lucélia, o Gessé, ele veio de Osasco para cá novinho, e ele cresceu em Lucélia, a infância dele, depois é que ele voltou para Osasco. Então, o Gessé... Ele tinha feito o caminho inverso, praticamente. Foi. Ele queria voltar para a Lucélia. E eu sempre me dei muito bem com o Gessé. E aí eu falei assim, Gessé, tem um caminho para você voltar aqui para a Lucélia. Você não quer fazer sociedade comigo? Porque eu vou subir a loja da minha casa para a avenida. Vamos fazer sociedade? Aí ele falou, mas aí eu não tenho esse valor todo que você investiu até agora. Porque até aí eu já tinha investido bastante. Cheguei até a vender meu carro, fiquei a pé. Para poder colocar todo o valor em mercadoria. Aí eu falei, não, mas aí faz o seguinte, você
a gente faz um cronograma, você vai dando por mês, fica como se fosse um capital de giro da empresa, em 12 meses vai dar o valor que eu investi, e aí a gente cria uma segurança também para esse primeiro ano da loja lá. Então, assim dá certo. E o Gessé, olha que coisa como é interessante, o Gessé foi o primeiro cliente da Viamaso, porque dia 18 de julho de 2018, eu fiz a primeira venda para o Gessé. Eu fui em São Paulo para comprar aquele primeiro estoque, e aí eu falei, Gessé, eu posso ficar na sua casa lá em Osasco, porque a logística é melhor para mim, porque tem o trem lá, então vai ser melhor. Ele falou, não, pode vir. Eu falei, a hora que você sair para a construtora São José, eu vou sair com você. Aí eu até vou lá para a construtora e volto contigo. Aí ele falou, não, tudo bem. Aí fiquei 3 dias lá. Quando eu cheguei no terceiro dia com a mala lá, cheia de coisa, ele falou, o que tem de bom aí? Aí eu falei, tem umas coisas boas, hein, Gessé? Aí vendi 5 camisas para ele e 6 gravatas. Então ele foi o primeiro cliente da Viamaso e que se tornou sócio. Isso é interessante, né? Aí, dezembro... Histórias de sucesso. Pois é interessante, né? Aí eu falei pro Gessé, Gessé, é um caminho para você voltar para a Lucélia. E você queria para criar sua família, que o Gessé também é casado, tem 2 filhinhos. Aí eu falei assim, vamos? Aí ele falou, então vamos. Aí firmamos a sociedade. Que aí eu fui lá em São Paulo comprar esse estoque para abrir a loja em frente a Lisboa. Já tá terminando, tá? Segura aí. Segura aí. Não, tranquilo. Não troca de canal e não abandona o vídeo, não. A história é bonita. O que acontece? Eu e o Gessé, eu fui em São Paulo em novembro para comprar esse estoque para dar uma... Porque aí a loja já tinha sofrido uma expansão, que no meu quarto lá da casa, que eu fiz a entrada lateral, era metade do tamanho desse salãozinho que eu fui em frente a Lisboa. Já estava na expansão. Aí a gente teve que comprar mais mercadoria. Eu fui em São Paulo, eu e o Gessé, sentado lá na praça de alimentação do Shopping Osasco Plaza, firmamos a sociedade num guardanapo do McDonald's. Marcamos lá tudo, como é que ia ser os aportes, né? E tal, pá. Aí assinou no guardanapo. Eu tenho a foto desse guardanapo até hoje aqui. Olha só. Ficou com o Gessé, o guardanapo. Só que ele não sabe onde ele guardou, mas está em algum lugar lá na casa dele. Mas eu tenho a foto do guardanapo, porque eu tirei a foto só para ficar com minha cópia, né? E fui embora, voltei para cá, montei. Aí dia 3 de dezembro de 2018, a gente estava inaugurando a loja na Avenida de Lucélia. E ficamos 1 ano nessa loja. A previsão que o Gessé viria para o interior seria com 2, 3 anos de empresa. Na verdade, ele já teve que vir com 1 ano, porque começou a dar muito movimento. Deslanchou, e aí eu falei, Gessé, já está dando muito movimento, você vai precisar vir. Minha esposa, a Paula, começou a subir para a loja comigo com 4 meses de loja lá em frente a Lisboa, ela já precisou subir para... Quando a minha filhinha ia para a escola, ela subia para a loja, ficava comigo à tarde, e aí na hora da Letícia sair da escola, a Paula descia para... Então, tudo é com sacrifício. Você que está assistindo e acha não que cai nada no céu, não. É tudo, tipo, almejado. É suado, né? É suado. E o suado é mais gostoso, fala a verdade. Porque, na verdade, porque a história que você está contando hoje é uma história bonita, né? Que é a história que nós estamos ali, história de sucesso, mas que você lutou para conseguir. E isso aí que é gostoso. O ego da gente vai lá em cima quando ele conta as histórias da gente. Porque a verdade é que a gente vê que todo sacrifício que a gente vai depositando e vai se esforçando, vai dando frutos e a gente colhe. Então nada que você faz é perdido. Tudo que a gente fizer de coração e em prol do foco, do objetivo, vai dar certo. A gente vai se esforçando, vai acontecendo... a probabilidade de dar certo é maior, tá? Por quê? Porque você está pondo energia e foco. A gente acabou que o Gessé teve que vir, em novembro de 2019, o Gessé já estava aqui em Lucélia e iniciou com a gente. Aí surgiu uma proposta de ir para um salão maior. Aí a gente triplicou o tamanho da loja. Em início de dezembro de 2019, a gente mudou a loja de lugar e fomos para o quarteirão final de ano. Seguinte, isso, aí já fizemos um dezembro melhor em frente ao Santander, lá em Lucélia. Aí a loja ficou bem equipada, o Gessé já estava trabalhando comigo, só que aí veio o desafio da pandemia, que em março de 2020 estourou a pandemia. E a gente tinha acabado de trocar de salão e triplicou o nosso aluguel, porque eu pagava um valor X e eu fui para o outro que pagava praticamente 3 vezes mais.
Mas aí vem os desafios, é a resiliência, né? Sim. É a resiliência. E aí foi para todo mundo, né? Ninguém Foi. podia rir de ninguém, porque estava todo mundo na mesma situação. Todo mundo na mesma situação. Mas a gente já tinha um relacionamento com os fornecedores, a gente já tinha uma história com eles, já estava rodando a loja já há 1 ano e meio, né? Então, tudo foi muito bem acertado, a gente conseguiu tudo ter aquela flexibilidade, foi tudo se resolvendo, até que em outubro de 2020 surgiu a oportunidade de um salão em Adamantina. E aí a gente falou, vamos aproveitar. Em plena pandemia. No meio da pandemia. Aí a gente falou, olha, bem no centro de Adamantina, Gessé, a gente tem que aproveitar esse salão, porque infelizmente, quando é uns pontos bons assim, tem essa questão das luvas, né, que o pessoal meio que paga. Eu falei, Gessé, tá lá vazio, a gente só vai conseguir essa mamata agora. Eu falei, nem que você fique aqui na loja de Lucélia, eu fico na de Adamantina, e a gente divide a loja na metade, desparafusa as prateleiras, põe metade lá, metade aqui, até passar essa fase da pandemia, mas a gente garante esse salão e aí depois a gente pega e vai comprar as prateleiras e tal. Só que aí Deus é tão bom que a gente fez a inscrição naquele negócio do Pronamp, que teve da pandemia, e aí a gente foi escolhido. Aí apareceu lá 37 mil para nossa conta e deu o investimento para a gente montar uma parte da loja de Adamantina. E aí nem precisou a gente desmontar a loja do Lucélia. Então você vê como é que as coisas vão conspirando, né? Com certeza. Às vezes a gente precisa só dar o passo, e aí Deus vai dando o chão, né? Lógico que tudo com prudência. Quem trabalha, Deus ajuda. Isso mesmo. E aí acabamos que formamos a loja em outubro, aí contratou um rapaz para ficar com o Gessé em Lucélia e um outro para ficar comigo em Adamantina. E aí ficou esse caminho da loja de Lucélia funcionando e a loja de Adamantina. A gente sempre teve assim um faniquito de mexer as coisas, mexer o caldo, de estar sempre em movimento. O que aconteceu? A gente tinha já a intenção de lançar a etiqueta própria via Amazon, desde porque eu trabalhei nessas lojas antes e a gente sabe a importância de uma marca. Sim. E eu, desde que a gente inaugurou a loja de Lucélia, eu já tinha feito o registro do INPI, da Marcas e Patentes, lá para a gente ter a Via Amazon como propriedade de marca. E eu tinha a intenção de fazer a marca tá na roupa logo. E Deus preparou que em 2022 nós lançamos a etiqueta Via Amazon, com uma coleção com camisas, polos, camisetas, cintos, carteiras e paletós e ternos. Então a gente conseguiu abranger e foi um sucesso. A gente fez a estreia, a inauguração dessa marca na loja de Adamantina, foi uma bênção. Engajou muito bem, os clientes gostam de usar. Para você que está nos vendo aí, eu sou cliente Via Amazon, viu? Tô satisfeito, tem umas roupas lá, coisa chique pro homem. O Jorge tá sempre lá na loja, lá comprando um presente, comprando para ele. Vamos lá. Tem até terno da loja. Tem o terno eu vou contar, né, Chico? Na inauguração, o Francisco, né, com a equipe lá, fez o sorteio. E a última bolinha, né? O último sorteio lá, que teve um monte de sorteio. Na última lá, eu fui sorteado. Eu que fui, inclusive, que sorteei. Até uma marmelada. Porque minha esposa tinha pego. E aí eu ganhei o baita terno, valor alto, terno, muito bom. Um dos maiores prêmios. Me sinto o cara dentro do terno. Foi muito bom, foi divertido esse dia, foi gostoso, né? A gente fez esse lançamento da etiqueta Via Amazon em julho de 2022 e foi um sucesso e a gente está trabalhando até hoje forte com ela. E a gente tem fornecedores parceiros que fazem para as grandes marcas e faz para a gente também. E em dezembro de 2023, em dezembro de 2021, antes disso, a gente reformou a loja de Lucélia, transferiu ela de lugar de novo. Ela ficou com um padrão bem top, bem premium, estilo daqui de Dracena. Top é bom, hein? É isso mesmo. E aí, você vê, a gente fez um processo para a nossa matriz, ficou Lucélia, com a loja bem bonita lá, tá quase em frente à lotérica. Temos a loja da Adamantina, que está em frente ao Boi Forte. Esse ano, inclusive, a gente vai fazer uma reforma nela, porque sempre 4 anos já está na hora de dar uma mexida, né? Dar uma reformada. E o ano passado surgiu essa oportunidade da gente estar vindo aqui para Dracena e abrimos a loja aqui em junho de 2023. Tem 1 ano e
3 meses aí que a gente está com a loja aqui. Agora, dia 1º de setembro, faz 1 ano e 3 meses aí que a gente está aqui. Damantina faz 4 anos e Lucélia tem 5 anos e meio aí que a gente está com a loja lá. Tá? Que bacana. Francisco, bacana. Essa história é uma história, como o nosso nome ali diz, o nosso programa, né? Uma história de sucesso. E é gostoso a gente ver essas histórias. É como eu falei, quem trabalha, Deus ajuda. Tem aquela história do quem levanta cedo, né? Quem madruga, né? Deus ajuda quem sabe. Mas aí tem a história também do moleque que o pai queria que ele levantasse cedo e porque o amigo lá do pai achou um dinheiro lá. Foi então, você viu? O cara levantou tão cedo que ele perdeu o dinheiro, o outro achou. Olha. Mas enfim, isso aí é uma brincadeirinha. Mas a gente fica feliz com a sua história, Francisco. Como eu te falei, parece que nós somos amigos de longa data. Você é uma pessoa que tem um carisma muito bacana, atende muito bem todo mundo que vai lá. Os clientes que a gente sabe que foram através dos nossos meios de comunicação elogiaram o seu trabalho, estão gostando da loja, então fica o convite. Você que ainda não conhece a Via Maso, eu falo aqui de Dracena, fica ali em frente ao Banco Itaú. Nós vamos fazer uma propaganda do Banco Itaú de graça aqui, mas ali na Avenida Presidente Vargas, bem em frente ao Banco Itaú. É 769? 789. 789. 789, é só a sequência. Legal, então fica em frente ao Banco Itaú. Alguma coisa mais que faltou, Francisco? Olha, queria agradecer, realmente a gente não parou por aqui, a gente tem a intenção desse ano ainda, a gente está inaugurando a loja virtual, nós queremos estar lançando hoje não tem para onde correr, tem que ir para o mundo tecnológico. Sim. Então a gente quer esse ano estar colocando alguns produtos, né, para um cliente que às vezes quer dar um presente para alguém ou já conhece às vezes a camisa que usa e aí já sabe que é aquele tamanho e então já tem habituado, aí ele gosta lá e ele compra e recebe na casa dele. A gente vai estar esse ano fazendo desde o primeiro ano, tudo assim começa muito lá atrás, né? Tudo começa lá atrás para hoje estar na sua mão. Então lá atrás a gente, logo no primeiro ano eu já registrei o domínio viamaso.com, o viamaso.com.br, para o quê? Já pensar no futuro a gente ter a loja virtual. E você vê. Então tá aí, primeira mão, Via Maso, loja virtual. É a primeira vez que eu tô falando isso, que vai estar saindo aí já, vai estar até o final do ano, se Deus quiser, a gente vai conseguir pôr ela. Loja física, tem alguma ideia para alguma cidade aí? A gente logo, aí não esse ano, mas pro ano que vem, final do ano que vem, ou comecinho de 2026, a gente está abrindo provavelmente em Prudente e Tupã. Tá? Bacana. Porque a gente já tem clientes formados, né? Sim. Já tem clientes. A vinda da loja aqui para Dracena é por conta de que muitos clientes estavam formados aqui e estavam indo lá na loja de Damantina nos sábados, né? Comprar conosco lá. Então pediram a loja para a gente abrir e é incrível como tudo conspirou de uma maneira, de um quebra-cabeça que se montou e deu certo a gente montar. Um detalhe, no meio do caminho, só para fechar, a gente tentou abrir loja numa cidade próximo de Lucélia e não deu certo, porque tinha umas complicações lá com o salão, né? Tipo, tinha que fazer uma obra lá do bombeiro e tal. E aí a gente falou, não, vamos aguardar. Só que aí enroscou tudo lá, demorou. Aí a gente teve uma percepção que ainda não era o momento de abrir lá naquela cidade, né? Vai abrir ainda lá naquela cidade, mas a gente percebeu que não era o momento. Já aqui em Dracena, tudo meio que fluiu de uma maneira tão rápida que em abril eu estava vendo o salão lá com o Dinei, em maio ele terminou de fazer. Pegou reformadinho. Isso, já. Em junho eu estava abrindo a loja. A gente pintou, pôs as prateleiras e trouxe a encomenda das fábricas, das mercadorias e aí estava abrindo em junho. Então, as coisas, tudo são sinais e a gente percebe que as coisas vão conspirando e a gente tem que estar sensível a isso, para estar sempre sendo assertivo, né? Sendo assertivo. Então, tem um projeto, você tem um propósito, vá firme nesse propósito. Percebeu que está meio encrespado, que não está indo? Há uma diferença grande entre perseverança e teimosia. Sim. Tá? Perseverança é diferente de teimosia. Teimosia, eu quero chegar, por exemplo, eu quero atravessar daqui para outra sala, passando pela parede. Eu vou teimar, vou ficar a minha vida inteira tentando passar pela parede. Isso é teimosia. A perseverança, você vai chegar do outro lado, vai passar para outra sala, mas vou procurar a porta. Aí eu vou abrir a porta e vou passar para o outro lado.
Então, perseverança é você chegar no objetivo, porém, buscando os caminhos diferentes. Viu que alguma coisa não está dando certo? Procura uma outra maneira de fazer, porque aí as coisas vão dando certo. Às vezes a pessoa fica dando murro em ponta de faca, né? Exatamente. E aí ela não vai para frente, não consegue, porque ela não teve essa percepção, que ela tem que mudar a estratégia, mudar de lagoa, porque às vezes é o que está faltando, né? Exatamente. Então, desculpa ter falado tanto, porque vendedor fala muito, eu ainda viu? vou te dar um espaço para as suas considerações finais, aí, os agradecimentos, né? Desculpa, a gente fica muito feliz de estar com vocês, de estar passando aqui uma vivência nossa, tá? Eu e o Gessé, a gente tem assim, o maior carinho por todos os nossos clientes, pela história da Via Maso, por tudo que a gente tem feito, conquistou até agora e quer conquistar mais, porque faz parte de um propósito, é uma missão que Deus nos deu de estar vestindo os homens aqui da Alta Paulista e deixar todo mundo mais na estica ainda, né? Mais elegante, mais chique, mais ajeitado, porque hoje você sabe que o homem, foi esse o tempo que o homem não se preocupava em estar bem vestido, em estar bem postado. Ele hoje se preocupa muito, você vê que tem muitas barbearias, né? Tem muitos produtos cosméticos voltados para a pele do homem e não é diferente na parte de vestimenta. Então a gente veio para cá, para a Alta Paulista, para cumprir essa missão. Várias vezes aconteceu do meu ex-patrão me ligar, falando para eu voltar, né? Mas eu falei para ele assim, eu estou cumprindo a missão que Deus me deu aqui. Então, é algo que realmente é daqui para frente, é algo que a gente tem se empenhado, buscado, muita luta, muita garra. Temos aí esse ano, está meio esquisita a economia, está meio assim estranha, mas mesmo assim a gente consegue estar buscando os resultados e flexibilizando e buscando e já passa essa dificuldade da economia e aí a gente vai colher os frutos lá na frente, né? Tá bom? Então um forte abraço para todos vocês. É um prazer estar contigo. Então tá aí. Eu recebi então o Francisco Maso, da Via Maso. Eu quero agradecer a todos os nossos amigos telespectadores. Em meu nome do Cid Oliveira, eu quero que você leve um abraço, principalmente aos seus colaboradores, ao Gessé, seu sócio, a vossas famílias, que eu tive a oportunidade de conhecê-los, e que você tenha mais sucesso para a gente voltar um dia a contar o restante da história que você vai fazer daqui para frente. Amém, amém. Tá? Vamos continuar. Então a gente agradece a sua participação, as portas aí da Top TV, sempre abertas para você. Fique com Deus e um abraço. Obrigado, viu? Obrigado.